Shalom, queridos, graça e paz. Vamos para mais um vídeo do estudo O Amor de Jesus revelado no livro de Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, o cântico mais excelente de Salomão. Nós vamos estar vendo agora o versículo 9, ainda do capítulo 1, que diz assim: a uma égua dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Em algumas versões vem a expressão cavalos ou da carruagem de Faraó. Porém, no original é a uma égua, Susá. Susá, sus, em hebraico é cavalo, Susá é égua. Então, o versículo correto é: a uma égua dos carros ou da carruagem de Faraó te comparo, ó meu amor. Nós vamos extrair algumas verdades dessa declaração de Salomão para a Sulamita. Vamos analisar essa expressão. Naquela época, as éguas da carruagem de Faraó era algo imponente, símbolo de beleza, esplendor e também de pureza de raça. É necessário entender isso. Essas expressões soam, conotam para a gente de uma forma meio estranha, mas naquele período fazia todo sentido. Por que ele usa as éguas ou a égua da carruagem de Faraó? Porque era algo muito imponente, símbolo de esplendor, de beleza, de pureza de raça. Outra coisa é que o Egito era um império importantíssimo. Na verdade, naquele período, o Egito dominava o mundo. Sendo assim, para a locomoção de Faraó era usado o que tinha de mais importante na terra. E pegando essa analogia, esse simbolismo, nós vamos extrair verdades espirituais para nossas vidas. O que Salomão queria expressar nessas simbologias, nessas verdades? Nós sabemos que nesse livro Salomão é uma figura de Jesus e Sulamita tanto é uma figura de Israel como é a figura da noiva, da igreja. Então, nós estamos falando a igreja, nós vamos extrair algumas verdades. O que Salomão queria dizer nessa expressão? A uma égua da carruagem de Faraó te comparo, ó meu amor. Primeiro eu enumerei a sua formosura e ponência. É importante dizer que aquelas carruagens, eles levavam alguém muito importante, é um símbolo da igreja, Essa imponência da igreja, essa importância, essa beleza, esse esplendor tem um motivo. Nós levamos alguém muito importante, que é o noivo, que é o Senhor Jesus. Nós levamos esse noivo ao mundo. Segundo, elas tinham raça, Eram as éguas mais importantes do mundo, mais puras do mundo, eram hititas. E daí o que a gente pode extrair? Elas eram escolhidas, separadas, puras. E daí nós podemos extrair a questão da resiliência. Não eram éguas que oscilavam, mas eram éguas puras. Não eram éguas que voltavam atrás, mas eram éguas de raça. O Senhor, a Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado não é digno de olhar para trás. Essa é a verdade, Ele nos chamou para uma obra importantíssima, e essas éguas simbolizam éguas de raça que jamais retrocediam. Uma das coisas é que elas eram escolhidas, assim como nós fomos escolhidos. Não por causa das nossas qualidades, mas devido ao amor infinito de Deus e a sua multiforme graça. E esse é o motivo primais porque Deus me escolheu, por seu amor infinito. Terceiro, essas éguas eram
treinadas, né? Adestradas. Elas ouviam a voz e obedeciam. Assim, ao ouvir a voz do Espírito Santo que fala conosco, nós obedecemos ao seu chamado. Hoje é tão difícil essa questão, porque pessoas têm dado ouvido a tanta coisa, a tanta corrupção, a tanta tortuosidade e não se posicionam quando o Espírito diz posição. Nós devemos nos posicionar como estas éguas de raça que representam a igreja do Senhor, né? Então, essa questão treinadas, eu costumo dizer, também tem um versículo do apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 15 de 1 Timóteo, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, as escrituras, aquele que se empenha na compreensão, no estudo da palavra de Deus. Quarto, a alimentação era específica e balanceada, né? Elas tinham uma nutricionista para estar alimentando um alimento sólido, positivo, bom, né? Que tinha substância. Essa nutricionista ou nutricionista, ele é um símbolo do Espírito Santo trazendo alimentos para nossas vidas. E agora eu faço questão de estar lendo um texto que está lá em Hebreus, capítulo 5. Eu digo que esse alimento para nossas vidas hoje é um símbolo da palavra da justiça. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: do qual temos muito que dizer. Creio que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu atribuo a ele a escritura desse livro. Porém, de dificultosa interpretação para vós, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, né? Sabemos que aqui esse livro é escrito aos hebreus que estão voltando ao judaísmo, às práticas da lei novamente. E ele diz no versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda tem necessidade que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite é incapacitado na palavra da justiça, porque é menino, mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados no discernimento tanto do bem quanto do mal. Vejam, queridos, Paulo aqui está admoestando os crentes que já tinham tempo no Evangelho, né, na palavra de Deus, e se alimentam, estão querendo voltar a se alimentar de leitinho, né, da lei. Não toqueis, não manuseeis, isso pode, isso não pode. Isso é dito, feito para criança, para meninos. Cristo instituiu uma nova aliança. Essa aliança é chamada de ministério do Espírito, da palavra da justiça. Você sabe o que é justiça? Cristo fez justiça. Ele se tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Você tem noção do que é isso? Ele nos justificou. Você é exercitado na palavra da justiça? Ou é você menino se alimentando com palavras de leitinhos de púlpito? A Bíblia diz que por um sacrifício apenas, Hebreus 10:14, ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Isso é justiça. Por que ele aperfeiçoou para sempre? Porque ele nos tornou justos diante de Deus pelo seu
sacrifício como cordeiro substituto em meu lugar. Deus colocou Jesus como maldito em uma cruz, para que hoje eu esteja em uma posição de abençoado e agraciado, não pelo que eu fiz e não pelo que eu sou, mas pela justiça, pelo que Cristo fez. Note o que a palavra diz, que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, como éguas, com pedigree, como a verdadeira noiva do Cordeiro, se alimente com alimentos sólidos da palavra da justiça. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta aos hebreus, que eles eram meninos se alimentando de leitinho, de regras, de púlpitos. Isto pode, se não pode, enquanto deveriam pregar a justiça, o ministério do Espírito. Não vou me alongar, quero falar do quinto ponto. Essas éguas de raça pura reproduziam. Vejam, queridos, quando você tem um animal, aqui no caso essas éguas mais formosas do mundo, mais imponente do mundo, do Egito, a maior potência do mundo, dominava o mundo, quando essas éguas de pedigree, de pura alimentação reproduziam, elas tinham crias de pedigree, puras, fortes e valiosas. Que o evangelho que você tem pregado, que tem saído da sua boca, seja um evangelho puro da palavra da justiça de Deus, e que aqueles que venham a se converter, a mudar os seus caminhos, a ter uma verdadeira experiência com Jesus Cristo, através da palavra que sai da tua boca, sejam crias de pedigree, puras, fortes e valiosas, que vão impactar esse mundo. Que Cristo Jesus nos abençoe por sua palavra. Continue conosco nesse estudo de Shir HaShirim. Grandes coisas nós temos a estudar aqui, grandes revelações para nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém. Elohim Melech Neeman, Deus, Rei fiel. Amém.